Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. O coração do homem é a sua pior parte antes de ser regenerado e a sua melhor depois. É o assento dos princípios e a fonte das ações. Os olhos de Deus estão, e os olhos do cristão também devem estar fixados principalmente nele, no coração. A maior dificuldade na conversão é o coração ser chamado e transformado para Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso eficazmente e soberanamente. E a maior dificuldade após a conversão é manter o coração fixado em Deus. Aqui reside a própria força e tensão da regeneração e da vida espiritual. Aqui é o que faz do caminho da vida um caminho estreito e o portão do céu um portão estreito. Aqui o coração não é tomado propriamente pela parte nobre do corpo, que os filósofos chamam de o primeiro que vive e o último que morre. Mas por coração, a Escritura às vezes representa, em metáfora, algumas faculdades nobres e particulares da alma. Em Romanos 1:21, ele é usado como entendimento. Seu coração tolo, isso é, seu entendimento tolo foi obscurecido. No Salmo 119:11, ele é usado como memória. Tua palavra escondi no meu coração. Já em 1 João 3:10 é usado como consciência, que inclui tanto a luz do entendimento quanto os reconhecimentos da memória. Se nosso coração nos condenar, ou seja, se nossa consciência, cujo ofício é condenar, mas no texto devemos tomá-lo em geral, como sendo toda a alma ou homem interior. O que o coração é para o corpo, a alma é para o homem. E o que é a saúde para o coração, a santidade é para a alma. O estado de todo o corpo depende da solidez e vigor do coração. E o estado eterno de todo homem depende da boa ou má condição da alma. Entenda guardar o coração como sendo o uso diligente e constante de todos os meios sagrados para preservar a alma do pecado e manter sua doce e livre comunhão com Deus. Eu digo constante, pois a razão acrescentada no texto estende o dever a todos os estados e condições da vida de um cristão, tornando isso sempre obrigatório. Se o coração deve ser guardado porque dele procedem as saídas da vida, então enquanto essas questões de vida fluem dele, somos obrigados a guardá-lo. A palavra hebraica para guardar no texto é uma palavra tomada da imagem de uma guarnição assediada por muitos inimigos externos e em perigo de ser traída por cidadãos traiçoeiros internos. Perigo que os soldados, sob dor da morte, são ordenados a vigiar. Embora a expressão guarde seu coração pareça ser colocada sobre nós como nosso trabalho, isso não implica que haja uma suficiência em nós para fazê-lo. Somos tão capazes de parar o sol no seu curso ou fazer os rios correrem para trás, quanto por nossa própria vontade e força e poder governar e ordenar nosso coração. Ainda assim, Salomão fala adequadamente quando diz: guarda o teu coração, porque o dever é nosso, embora o poder seja de Deus. O poder que temos depende da força animadora e ajudadora e soberana de Cristo. A graça dentro de nós depende da graça fora de nós. Sem mim, nada podeis fazer. Aqui temos muito na questão do dever, para entender a questão do dever. Em segundo lugar, a maneira de executá-lo. O hebraico é muito enfático. Guarde-se com todas as guardas, ou guarde, defina guardas duplas. Esta veemência de expressão com a qual o dever em estado implica claramente o quão difícil é guardar nosso coração e quão perigoso é negligenciá-lo. O motivo para este dever é muito forte e pesado, porque dele procedem as questões da vida, as saídas da vida. Ou seja, o coração é a fonte de todas as operações vitais. É a mola mestra do bem e do mal em nós, como a mola em um relógio que coloca toda a engrenagem em movimento. O coração é o tesouro, é aquilo que está definindo tudo. A mão e a língua, por exemplo, são apenas oficina. O que está nesses vem daquele. A mão e a língua sempre começam onde o coração termina. O coração planeja e os membros executam. Um homem bom, do bom tesouro do seu coração,
tira o que é bom, e o homem mau do tesouro maligno do seu coração tira aquilo que é mau. A boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:35. Então, se o coração errar em seu trabalho, as mãos devem falhar no trabalho delas. Pois os erros quanto ao coração são como os erros no uso de remédios, que não pode ser corrigido posteriormente, ou como o deslocamento e inversão dos selos e letras na imprensa, que deve causar inúmeros erros em todas as cópias que são impressas. Ou então, como é importante o dever que está implicado em tudo isso. A guarda e correta gestão do coração em todas as condições é o único grande negócio da vida de um cristão. O que o filósofo diz das águas é tão apropriadamente aplicável aos corações. É difícil mantê-los dentro de qualquer limite. Deus lhes estabeleceu limites, contudo, com que frequência eles transgridem não apenas os limites da graça revelada na palavra de Deus, mas mesmo da razão e da honestidade comum. Isto é o que proporciona a questão cristã de trabalho e vigilância, até o seu dia da morte. Não é a limpeza da mão que faz o cristão, pois muitos hipócritas podem mostrar uma mão tão limpa quanto o cristão. Contudo, a observância purificadora e o ordenamento correto do coração é o que provoca tantas queixas tristes e custa muitos gemidos profundos e lágrimas. Era o orgulho do coração de Ezequias que o fazia manter-se no pó, de luto perante o Senhor. Foi o medo da hipocrisia invadindo o coração que fez Davi clamar e chorar: deixe meu coração ser um com a tua palavra, para que eu não fique envergonhado. Foi a triste experiência que ele teve das divisões e distrações do seu próprio coração ao serviço de Deus que o fez derramar a oração: une meu coração para temer somente o teu nome. O método pelo qual eu proponho aperfeiçoar a proposição é este. Em primeiro lugar, eu vou perguntar o que importa e está pressuposto no guardar o coração. Em segundo lugar, atribuir diversas razões pelas quais os cristãos devem fazer deste o empreendimento especial de suas vidas. Em terceiro lugar, salientar os períodos que especialmente chamam para esta diligência em guardar o coração. Em quarto lugar, aplicar tudo isso. O que importa e está pressuposto no guardar o coração. Para guardar o coração, necessariamente é pressuposto uma obra anterior de regeneração que estabeleceu o correto coração, dando-lhe uma nova inclinação espiritual. Enquanto o coração não se ajuste à graça como a uma moldura espiritual, nenhum meio pode endireitá-lo a Deus. O eu é a fonte do coração não renovado, o qual avança e se move em todos os seus projetos e ações. Enquanto for assim, é impossível que qualquer meio externo o mantenha com Deus. O homem era, originalmente, de um estado de espírito constante e uniforme. Realizava um caminho reto e uniforme. Nenhum pensamento ou faculdade era desnorteado. Sua mente tinha um perfeito conhecimento dos requerimentos de Deus. Sua vontade estava em um cumprimento perfeito para com eles. Todos os seus apetites e poderes estavam em uma subordinação obediente. O homem, pela apostasia, tornou-se uma criatura muito desordenada e rebelde, opondo-se ao seu Criador como a causa primeira, pela dependência de si mesmo, como o chefe, pelo amor próprio, como o supremo Senhor, pela vontade própria e como último fim, pela busca de si mesmo. Assim, ele é inteiramente desnorteado, desordenado, e todas as suas ações são irregulares. Mas pela regeneração, a alma desordenada é corrigida. Essa grande mudança é, como as Escrituras expressam, a renovação da alma segundo a imagem de Deus, na qual independência é removida pela fé, amor próprio pelo amor a Deus, vontade própria pela sujeição e obediência à vontade de Deus e autossatisfação por autonegação. O entendimento em trevas é iluminado, o insubmisso será suavemente subjugado, o desejo rebelde gradualmente conquistado. Assim, a alma, que o pecado havia universalmente depravado, é pela graça restaurada. Sendo isso pressuposto, não será difícil aprender o que é guardar o coração, que é senão
o constante cuidado e diligência de um homem tão renovado para manter sua alma nesse limite sagrado ao qual a graça já o elevou. Pois embora a graça tenha, em grande medida, alinhado a alma e lhe tenha dado um temperamento celestial habitual, ainda assim o pecado geralmente a desmantela, de modo que mesmo um coração gracioso é como um instrumento musical que, embora seja sintonizado exatamente, uma pequena questão o faz desafinar novamente. Sim, deixe-o encostado um pouco de tempo e será necessário ajustar novamente, afinar novamente, antes que outra lição possa ser executada nele, ou outra peça musical. Se os corações graciosos estão em uma situação desejável, quando passam para outro dever, contudo, quantas vezes estão desordenados e frios? Portanto, cada dever precisa de uma preparação específica do coração. Para manter o coração, guardar o coração, então, devemos cuidadosamente preservá-lo do pecado, o qual o afeta. Mantenha esse quadro espiritual que se encaixa para uma vida de comunhão com Deus. Isso inclui 6 detalhes. 1. Observação frequente do estado do coração. Pessoas carnais e formais não prestam atenção a isso. Elas não podem ser levadas a conversar com seus próprios corações. Há algumas pessoas que viveram 40 ou 50 anos no mundo e não tiveram apenas 1 hora de conversa com seus próprios corações. É difícil fazer com que um homem e ele mesmo se juntem em tal obra. Mas os santos sabem que esses solilóquios são muito saudáveis. O pagão poderia dizer: a alma é sábia ao ficar quieta em sua quietude. Embora os falantes não se importam com as contas, os corações honestos saberão se retrocedem ou se avançam. Eu me comunico com meu próprio coração, diz Davi. Eu falo com ele. O coração nunca pode ser guardado até que seu caso seja examinado e compreendido. 2. Isto inclui humilhação profunda por causa dos males e distúrbios no coração. Ezequias se humilhou pelo orgulho do seu coração. Assim, as pessoas foram ordenadas a estender as suas mãos a Deus em oração, percebendo a praga de seus próprios corações. Sobre esse relato, muitos dos seus corações foram derrubados diante de Deus. Oh, que coração eu tenho! Os santos têm em sua confissão voltada para o coração o lugar dolorido. Senhor, aqui está a ferida. Assim como ocorre com os olhos, ocorre com o coração bem guardado. Se uma pequena poeira entra nos olhos, o indivíduo nunca cessará de piscá-lo e lavá-lo até que ele tenha tirado essa poeira ou esse cisco. Assim também é o coração regenerado. Não pode descansar até que tenha tirado seus problemas e derramado suas queixas e aflições perante o Senhor. 3. Isso inclui uma súplica sincera e uma oração instantânea para purificar e confirmar a graça, quando o pecado contaminou e desordenou o coração. Limpe-me das faltas secretas, ocultas. Una-se ao meu coração para que eu tema somente o teu nome. Os santos sempre apresentaram muitas petições diante do trono da graça de Deus. Este é o que é mais implorado por eles a Deus. Quando estão orando por misericórdia externa, talvez seus espíritos sejam mais negligentes. Mas quando se trata do caso do coração, eles estendem seus espíritos ao máximo, enchem a boca com argumentos, clamam e choram e fazem súplicas. Oh, eu quero um coração melhor. Oh, purifique o meu coração. Me dê um espírito renovado. Oh, por um coração que ame mais a ti e odeie mais o pecado. Por um caminhar mais uniformemente contigo, ó Senhor. Não me negue esse coração. Possa me negar qualquer outra coisa, mas me dê um coração para temer a ti, amá-lo e me deleitar em ti. Ele pede e implora por isso muito mais do que imploraria por pão estando num lugar desolado. Observa-se um santo eminente que, quando ele estava confessando o pecado, ele nunca cederia à confissão até que ele sentisse algum quebrantamento de coração por aquele pecado. Quando orava por qualquer misericórdia espiritual, jamais cederia esse traje até que obtivesse algum prazer daquela misericórdia. 4. Inclui o forte empenho em nós mesmos para caminhar com mais cuidado com Deus e evitar as ocasiões pelas quais o coração pode ser induzido a pecar. Os votos bem aconselhados e deliberados são, em alguns casos, muito úteis para proteger o coração contra algum pecado especial. Jó diz: eu fiz uma aliança com os meus olhos.
como eu poderia colocá-los sobre uma virgem? Por meio disso, os homens santos intimidaram suas almas e se preservaram da impureza. 5. Inclui uma suspeita constante e sagrada sobre nossos corações. A autossuspeita rapidamente é vista como um excelente conservador do pecado. Aquele que realmente guardará o seu coração deve ter os olhos da alma acordados e abertos sobre todos os movimentos tumultuados, anormais e desordenados de suas afeições. Se as afeições se soltarem e as paixões se agitarem, a alma deve descobri-la e reprimi-la antes de chegarem a certa altura. Ó minha alma, você está bem com isso? Meus pensamentos e paixões tumultuosos, onde é a sua comissão e qual o seu propósito? Feliz é o homem que assim teme sempre. Por este temor do Senhor é que os homens se afastam do mal, sacodem a preguiça e preservam a si mesmos da iniquidade. Aquele que guarda seu coração deve comer e beber com temor, se alegrar com temor e passar o tempo inteiro da sua permanência aqui com temor a Deus. Tudo isso é pouco para guardar o coração do pecado. E 6. Inclui a percepção da presença de Deus conosco e a companhia do Senhor sempre diante de nós. Estes indivíduos encontraram um meio poderoso de guardar seus corações firmes e intimidá-los para com o pecado. Quando o olho de nossa fé é fixado no olho da onisciência de Deus, não nos atrevemos a deixar nossos pensamentos e afeições se fixarem na vaidade. Este santo trabalho não ousa tolerar o seu coração se entregar a um pensamento impuro e vão. E o que o levou a uma grande cautela? Ele nos diz: ele não vê meus caminhos e conta todos os meus passos? Em tais particularidades, as almas graciosas expressam o cuidado que têm de seus corações. Eles têm o cuidado de se prevenir de soltar-se às corrupções no tempo da tentação. Cuidado para preservar a doçura e conforto que eles têm de Deus em qualquer dever. Esse, de todos os trabalhos, no chamado que nós temos como filhos de Deus, é o trabalho mais difícil, constante e importante. 1. É o trabalho mais difícil. O trabalho do coração é um trabalho de fato duro. Para embaralhar os deveres com um espírito descuidado e desatento, não custará grandes esforços. Mas para te colocar diante do Senhor e amarrar teus pensamentos desordenados e fúteis a uma presença constante e séria diante dele, isso custará algo a você. Alcançar uma facilidade e destreza de linguagem na oração e colocar seu significado em expressões adequadas e decentes é fácil. Mas quebrar seu coração do pecado enquanto você está confessando, derretido com a livre graça, enquanto você está exaltando a Deus por isso, ser realmente envergonhado e humilhado pelas apreensões da santidade infinita de Deus e manter seu coração nesse quadro, não só durante um instante, como também depois daquele momento, durante todo o tempo, certamente lhe custará alguns gemidos e dores da alma. Reprimir os atos exteriores do pecado e compor a parte externa da tua vida de uma maneira louvável não é grande coisa. Mesmo as pessoas carnais, pela força de princípios comuns, podem fazer isso. Mas matar a raiz da corrupção interior, estabelecer e manter um governo santo sobre os seus pensamentos, ter todas as coisas em linha reta e ordenada no coração, isso não é fácil. 2. É um trabalho constante. A manutenção do coração é uma obra que nunca é completada até a vida acabar. Não há tempo ou condição na vida de um cristão no qual haverá um intervalo desse trabalho. É estar de vigilância em nossos corações, como estava de vigilância às mãos de Moisés enquanto Israel e os amalequitas estavam lutando. Quando as mãos de Moisés pesavam e abaixavam, prevaleciam os amalequitas. Parar a vigilância sobre o seu próprio coração por apenas alguns minutos custou a Davi e a Pedro muitos dias e noites de tristeza. 3. É o negócio mais importante da vida de um cristão. Sem isso, somos apenas formalistas no Evangelho. Todas as nossas profissões, dons e deveres não significam nada. Meu filho, dê-me o teu coração. É o chamado de Deus para nós. Deus tem o prazer de chamar isso de uma entrega voluntária, embora nos seja um dever, e seja operada em nós soberanamente pelo Espírito Santo. Ele colocará essa honra sobre a criatura para receber dela
como um presente, embora ele mesmo esteja agindo o querer e o efetuar. Mas se isso não lhe for dado, ele não considerará o que mais você trouxer a ele. Há apenas muita dignidade no que fazemos, quanto há de coração no que fazemos. No que diz respeito aos ouvidos, Deus parece dizer, como José de Benjamim: se você não trouxe Benjamim com você, você não verá o meu rosto. Entre os pagãos, quando a besta foi cortada para o sacrifício, a primeira coisa que o sacerdote considerava era o coração. E se ele fosse pobre e sem valor, o sacrifício era rejeitado. Deus rejeita todos os deveres, não importa quão gloriosos sejam outros aspectos, que lhe são oferecidos sem o coração. Aquele que executa o dever sem o coração, isto é, sem cuidado, não é mais aceito diante de Deus do que aquele que o executa com o coração dividido, isto é, hipocritamente. Sem o coração, tudo o que você fizer, todo o culto que você prestar, não passará de abominação. Como diz Isaías 66, verso 3, quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cachorro, um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas próprias abominações. Assim é aquele que oferece qualquer coisa a Deus sem o seu coração.